Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Hoje vamos falar de um tema muito interessante. Continente africano, suas características gerais, eixo temático que foi incorporado aos vestibulares e também ao Enem e que dificilmente você encontra informações completas no nosso livro didático. Então nós vamos começar trabalhando com uma noção geral desse continente, que é o continente africano, onde nós vamos inicialmente dar para você uma noção de localização geográfica e aspectos gerais desse posicionamento geográfico do continente. Então vamos ao mapa e acompanhem com muita atenção para você entender essa lógica. Olha só, primeiramente, o continente africano ele está localizado numa região muito interessante do ponto de vista geoestratégico. Ele está entre a Europa e a Ásia. Ou seja, ele está na confluência de dois grandes continentes. Isto significa dizer que ele está localizado na porção sul. O que é interessante você entender então? Você observar alguns detalhes referentes a quê? Aos paralelos. Observe. O que nós temos? Nós temos aqui a linha equatorial, temos o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Então, em termos de localização geográfica, esse território se encontra na faixa intertropical. Observe um outro aspecto interessante. Se estamos na faixa intertropical, os climas predominantemente vão variar de forma zonal, ou seja, do Equador para o norte, do Equador para o sul. Isso significa, na prática, que os climas vão se repetir do Equador para o norte, do Equador para o sul, gerando o que nós chamamos de características físicas na forma de um espelho, ou seja, a mesma variação climática que aparece no norte do continente vai aparecer no sul do continente. Outro aspecto interessante, voltemos ao mapa. Observe, se nós observarmos em termos de localização geográfica, esta linha aqui citada corresponde a quê? Ao meridiano de Greenwich. Conclusão, o continente africano está nos 4 hemisférios, ou seja, está no hemisfério norte, no hemisfério sul. Podemos chamar de hemisfério setentrional, boreal, quando norte, ou meridional, austral, quando sul, tomando como referência o equador geográfico. Ou, se tomamos como referência a linha de Greenwich, podemos falar que está no hemisfério ocidental e parte no hemisfério oriental. O posicionamento geográfico, então, ele é muito importante para você entender os termos que são usuais nos enunciados das questões quando se fala de África. Por exemplo, começa o enunciado dizendo a África Austral, a África Ocidental, a África Oriental, a África Boreal. Pressupõe o examinador que você tem pleno conhecimento deste posicionamento geográfico do continente africano e que este posicionamento vai determinar características muito específicas do território. Vamos a um outro detalhe para você observar no mapa. Observe, se nós pegamos esse mapa e agora tomamos como referência os oceanos, o que nós temos? O Oceano Atlântico, o Oceano Índico, o Mar Mediterrâneo, o Mar Vermelho. Então, esse espaço territorial sofrerá forte influência de quê? Da maritimidade. Recentemente, você viu esta região na mídia sofrendo com fenômenos climáticos. Em razão de quê? Do efeito da maritimidade. O que você deve observar ainda? Se o continente ele tem vários litorais, seja litoral do Índico, do Atlântico, litoral do Mediterrâneo, litoral do Mar Vermelho, ele deve sofrer também influência de correntes marinhas, porque essas correntes marinhas atuantes aqui vão gerar características na área continental ou em seu litoral. Por exemplo, vamos pensar um pouco sobre isso. Se eu tenho correntes marinhas banhando esse território e ela é uma corrente marinha fria, ela pode ocasionar a formação de climas áridos e semiáridos no litoral. Se eu tenho correntes quentes, isso aumenta a evaporação,
pode provocar fenômenos climáticos que vão alterar as condições de pressão, as condições de temperatura, gerando maior ou menor pluviosidade. Mas calma, se gera variação de pressão, então pode aumentar a velocidade dos ventos, gerando o quê? Situação de formação de tufões e, por consequência, afetar a área continental. Você consegue visualizar o tanto que o aspecto da localização geográfica é importante para você interpretar um exercício? Então veja um outro caso que se repete nos nossos vestibulares. Observe o detalhe da questão. Observe o que citamos do ponto de vista prático. A oeste, o Atlântico; a leste, o Índico; ao norte, Mediterrâneo; e ao sul, Atlântico e Índico. O que nós temos ainda? Nós temos 4 hemisférios, onde se localiza o território africano. Muita atenção! E se for esse o mapa? Olha a diferença. Veja que agora nós estamos tomando como referência uma área com achuras, que é esta localizada ao sul, e outra sem achuras. Como que isso vai aparecer? A África muçulmana, essa área sem achuras, e a África subsaariana. Em bibliografias mais antigas, esta chamada de África muçulmana aparecia como África branca e esta chamada de África subsaariana como África negra. Recomendamos não utilizar essas expressões. Por quê? Tal referência pode ter um caráter preconceituoso, principalmente se a questão for de segunda fase. E em tempos bicudos, não devemos utilizar esse tipo de expressão, para não perdermos ponto na elaboração do nosso texto. O que você deve se lembrar? Que essa porção centro-norte é aquela área que foi islamizada, toda esta região. Pegando o quê? Da região conhecida como o Egito, até a região conhecida como o Magrebe, pegando o quê? Marrocos e o Saara Ocidental. Então é uma área que foi de domínio de quê? Do Império Turco-Otomano, que provocou a islamização desse território. Qual tipo de conflito que eu tenho nessa região? Conflitos nacionalistas de fundo religioso. Mas observe, se a questão for aquela que se associa aos conflitos da África subsaariana, não se esqueça, esta tem um caráter tribal, então os conflitos têm caráter étnico nacionalista. Neste caso, há de se lembrar do tão famoso processo ou situação de conflito interno, aonde? Em Ruanda. Tutsis e Hutus, que já virou filme. Que tipo de conflito que é este? Nacionalista de caráter étnico. Viu a importância de você ter em mente as características de cada uma destas? Então agora eu te convido para o nosso próximo encontro. Vamos falar do relevo na África, para você ficar bastante antenado. Te aguardo e até a próxima.